cara bateu um carro antigo de 1955 de 26 milhões. Você consegue fazer uma ideia do que é isso daí? Como que estaria a sua cabeça se tivesse acontecido com você? Essa história é real. Ela aconteceu na corrida de Goodwood, que acontece na Inglaterra, uma corrida de carros clássicos. E um cara bateu uma Mercedes 300 SLS atrás de um Lister Jaguar, um carro talvez mais raro e talvez até mais caro do que essa Mercedes, ou seja, talvez aí um prejuízo de 50 milhões de dólares, se fosse pensar nesse acidente onde esses dois carros foram danificados. Bom, o que a gente pode tirar de bom dessa porcaria toda aí? Bom, claro que não é bom, né? Mas vamos pensar um pouquinho. E tem duas coisas que são muito interessantes a gente observar desse acidente que aconteceu. Primeiro, que essa Mercedes e esse Jaguar também, que estavam nessa corrida mesmo, junto com outros muitos carros antigos, clássicos, aí de alto valor, esses carros estavam sendo usados, esses carros estavam cumprindo a sua finalidade, que é correr. Então, eu fico pensando, quanto carro antigo que não tem por aí, que está parado, muitas vezes estragando. Vamos dar uma exceção aí para os carros que estão em museu, que aí tudo bem, vamos pensar assim, estão preservando a história e servindo de demonstração. Mas eu falo daquele carro que está parado na garagem, apodrecendo, estragando, porque o dono do carro não restaura o carro. Eu tenho isso na família, tá? Tem um parente meu que, sei lá, talvez tenha mais de 20 carros ao tempo estragando e não tendo finalidade nenhuma, vai ser perdido aquilo lá. O carro tem que ser usado, galera, o carro tem que ser curtido, eu acho que essa é a parte mais legal. Você poder estar com o carro bacana, restaurado ou não, independente disso, tá? Mas tá curtindo com a tua família, indo para eventos, colocando na rua, fazendo outras pessoas verem o carro. E isso é muito legal. Então, um ponto bom aí desse acidente é que pelo menos os carros estavam cumprindo a finalidade que eles têm, né? Serem curtidos dentro de uma pista de corrida. A outra coisa boa, acredite ou não, é sobre o mercado de restauração de carros antigos, né? Para a gente abrir um pouquinho a mente aí e ver todo o potencial que existe nesse mercado. Eu não sei se você sabia que existiam carros antigos aí de valores de 26 milhões de reais. Vou para te dizer, que tem carros com valor de 70 milhões e até mais de 100 milhões de reais. Existe, galera, isso existe, acredite ou não. Agora, imagina quanto custa para restaurar um carro antigo desse. Para o dono dele não vai ter problema nenhum, tá? Porque se esse cara quis colocar um carro desse numa pista de corrida, é porque ele sabe que ele tem condições de consertar. E acredito ou não, tem muita gente assim. Mas eu falo para o próprio proprietário da oficina de restauração. Imagina quão lucrativo pode ser para ele ter a satisfação de restaurar um carro tão especial e voltar ele às condições originais. E Guerra, mas o carro não perde valor depois disso? Não perde não, tá? Porque na verdade esse carro não vai ser desamassado, ele vai ser reconstruído. E claro, isso exige uma mão de obra técnica muito elevada, exige conhecimento, existe um nível técnico alto para se cumprir esse tipo de restauração. E hoje em dia existem muitas tecnologias que dão apoio também, tá? Tem projetos em 3D desses carros para a gente poder criar gabaritos e voltar ele à forma original para fabricar todas as peças novas, né? E eu vou te dizer, tem muito carro clássico como esse, que valem milhões de dólares dentro de oficinas especializadas assim. E tem fila de espera, acredite ou não, tem fila de espera para restaurações milionárias. Eu estou dizendo isso só para você enxergar a que ponto esse mercado pode alcançar em termos de valores, de lucratividade, né? A gente tem aí o exemplo dos Estados Unidos em customizações de milhões, né? Hoje um carro customizado de ponta, de verdade, bacana, é $1 milhão, $2 milhões, né? Então são carros aí que rendem um retorno muito interessante para a oficina e são carros que depois que saem da porta da oficina, eles vão multiplicando o valor. Então o dono do carro nunca perde dinheiro, ao contrário, ele ganha dinheiro. Então é um mercado que é legal, que é bacana para todo mundo. Guerra, mas não tem esses carros nesses valores no Brasil? Tem sim, tá? Mas não importa, mesmo que não existam muitos carros nesse valor no Brasil, o que importa que é a minha principal mensagem aí. Hoje nós temos recursos, hoje nós temos informação, conhecimento, as pessoas estão cada vez mais entendendo que é um trabalho bem feito e a técnica faz toda a diferença. Ninguém vai pôr um carro de 100, 200, 300 mil, 20 milhões, ou que seja 50 mil reais, na mão de um profissional desqualificado, na mão de um profissional que não tem condições de fazer um trabalho bem feito.
Então, quer subir o nível? Tudo começa com você subindo o nível da tua cabeça, da tua mentalidade e teu nível técnico. Aí sim, a gente vai alcançando pontos cada vez mais altos.